Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou o apresentador Miguel e hoje eu vou estar explicando um pouquinho para vocês do livro O que Einstein Disse para o Seu Cozinheiro, volume 2. E eu vou falar um pouquinho do capítulo 1 dessa obra de arte. Robert Volk, um químico com talento para a cozinha, ele dedicou o capítulo inteiro do seu livro O que Einstein Disse para o Seu Cozinheiro, volume 2, para responder as perguntas que todo mundo fez sobre bebidas. E ela começa com uma observação divertida. Num restaurante, mal você senta e o garçom já pergunta: o que você quer beber? Certo? E nós temos um reflexo social nisso. Porque, primeiramente, geralmente você pede, adulto, né? Pede uma bebida alcoólica do cardápio. Em vez de uma simples aguinha, para não parecer pão dura. Mas Folk propôs um seguinte exercício: e se a gente fosse extraterrestre, de um planeta onde a comida é gasosa, tentando entender por que esses terráqueos ingerem líquidos? E hoje vamos fazer exatamente isso. Vamos olhar para o que você bebe com olhos de um químico e de um marciano curioso. Gelo que fica branco, chá que fica turvo, álcools que matam ou alegram, e a guerra química contra manchas de vinho tinto. Conhecemos pelo básico: beber não é comer. Certo. Para um extraterrestre, a diferença não é óbvia. Beber e comer é, é basicamente comer, é basicamente mastigar líquido. A gente suga, não mastiga. E quase tudo que a gente bebe é água disfarçada. Coca-Cola? 89% água. Leite ou suco de laranja? 88% de água. Até o uísque tem, tem 67% de água. A água é a grande estrela, com o sabor, a cor e o comportamento estranho vem de convidados dissolvidos. Açúcar, tatinos, álcool. E sobre eles que vamos falar agora. E começo com um crime doméstico. O que acontece quando alguém esquece uma garrafa de Coca-Cola pela metade no congelador? Eis aqui a cena do crime. Achei isso aqui algumas horas depois e não sei se dá para perceber, mas aqui já começa a ter um pouquinho de um gelinho branco no fundo, perto do marrom congelado. E por que o gelo não ficou marrom? A mágica se chama exclusão de impurezas. Quando a água congela, suas moléculas precisam se reorganizar numa rede geométrica bem rígida. O cristal de gelo, nessa arrumação, não há espaço para intrusos. Então, conforme congela, a água empurra corantes, açúcares e ácidos para longe, formando um gelo quase puro. Mas se o gelo é quase puro, por que ele não é transparente? Porque num congelador doméstico o processo é rápido e caótico. Formam-se microbolhas de ar e cristais irregulares que espalham a luz em todas as direções. E é o mesmo efeito do gelo do seu freezer. Ele parece branco na estrutura, não pela cor. Só em lagos que congelam muito devagar, o gelo fica transparente. E a parte marrom ficou concentrada no líquido que ainda não congelou. Aliás, fica a dica de um experimento caseiro. Congele uma garrafa plástica de refrigerante pela metade
por 2 dias e observe a separação. É a natureza destilando gelo para você. O mesmo princípio explica por que os icebergs feitos de água no mar são de água doce. A química da exclusão está em toda parte. Do freezer para a xícara. Você faz um chá preto, quente, lindo e transparente. Coloca na geladeira e horas depois ele está nublado como um dia de inverno. Por quê? E por que umas gotas de limão fazem essa névoa desaparecer? As folhas de chá são ricas em taninos, substâncias que dão aquele sabor adstringente, que amarra a boca. A água quente dissolve uma grande quantidade deles. Mas, quando o chá esfria, a solubilidade dos taninos despenca. Eles não aguentam mais ficar dissolvidos e começam a se juntar, formando partículas sólidas e minúsculas que ficam em suspensão, como poeira fina num feixe de luz. E isso causa aquele aspecto leitoso. E o limão? O limão é ácido. Os taninos são muito mais solúveis em meio ácido. Quando você adiciona um, quando você adiciona o suco, aquelas partículas sólidas se redissolvem e a névoa desaparece. Mas os taninos são também indicadores de pH. Em meio ácido, ficam amarelados. Em meio alcalino, marrons avermelhados. Por isso, você pode colocar bicarbonato de sódio no chá, como algumas avós faziam. Ele escurece na hora. Uma aula completa de solubilidade, ácidos e bases, tudo dentro de uma xícara. Da xícara para o copo. Nem todo álcool foi feito para beber. A família dos álcools é grande e entre eles há membros mais famosos. Estão o metanol, o etanol e o isopranol. A diferença entre eles é química e pode ser fatal. Metanol, CH3OH, o álcool da madeira, um único gole pode causar cegueira ou morte. Isopronol, o álcool que a gente também usa para limpar a pele, também é tóxico se for ingerido. E o etanol, C2H5OH, o álcool de cereais, presente na cerveja, no vinho e nos destilados, é o único que o nosso corpo consegue metabolizar. E ainda assim, é uma droga psicoativa. Mas por que a diferença tão pequena na fórmula? Apenas um átomo de carbono e dois de hidrogênio resultam em efeitos tão diferentes. A chave está no fígado. Como o etanol, o fígado é transformado primeiro em acetilidina, uma substância tóxica responsável por sintomas de ressaca, por uma boa parte dos sintomas de ressaca, e depois em ácido acético, que o corpo elimina com mais facilidade. Já quando o metanol, a rota é outra. O fígado o converte em formadeiro e depois em ácido fórmico. E o mesmo veneno presente nas formigas, que ataca o nervo óptico e pode levar à cegueira. Moral da história: beba apenas etanol e com moderação. Vocês já repararam nesse aviso? Sulfitos. O que são sulfitos? Sulfitos são sais de enxofre que se formam naturalmente na fermentação. É, e também são adicionados há séculos para evitar oxidação.
e matar bactérias. Sem eles, muitos vinhos não envelheceriam bem. O problema é que cerca de uma pessoa a cada 100 são sensíveis a sulfitos. Para essas pessoas, existem vinhos com selo sem adição de sulfitos. E mais um caso em que a dose faz o veneno. E já que falamos de vinho, todo mundo já viveu este momento de terror social. Vinho tinto na camisa. Imediatamente surgem os conselheiros de plantão. Põe sal, água com gás, vinho branco por cima. Vamos ver o que a química diz sobre esses métodos e por que quase todos falham. A cor do vinho tinto vem de antocianos, pigmentos de casca de uva. Esses pigmentos são indicadores de pH vermelho em meio ácido e azulados em meio alcalinos. Sal apenas absorve o líquido por meio de osmose. Não reage com o pigmento. Não remove a cor. Só serve para deixar a mancha se espalhar enquanto você busca o produto certo. Água com gás. É ácido carbônico. O vinho já é ácido. Adicionar mais ácido não altera a cor da antociana. A água até dilui, mas não resolve. Já o vinho branco só dilui o tinto. A mancha já fica maior e mais clara, mas ainda está lá. Nenhum desses métodos decompõe o pigmento, mas o que realmente funciona? Isto é percarbonato de sódio. O princípio ativo de produtos como Vanish ou OxyClean. Quando misturado com água, ele libera duas coisas: peróxido de hidrogênio, água oxigenada, no caso, e carbonato de sódio, barrilha. O carbonato torna o meio alcalino e transforma a antocina vermelha em uma forma azulada e estável. O peróxido, um agente oxidante, termina o serviço quebrando a molécula, tornando-a incolor. E o branqueamento químico, sem destruir as cores originais do tecido, desde que ele seja resistente e alvejantes seguros. Sobre o procedimento, apenas enxugue o excesso de vinho, cubra a mancha com pó, umedeça generosamente, espere 10 minutos e lave normalmente. A química salva o seu jantar e as suas roupas. Então, da próxima vez que o garçom perguntar o que você vai beber, você pode responder H2O com alguns convidados especiais. E, enquanto bebe, lembrar que a química está em cada gole, em cada gelo e em cada mancha. Volk nos mostrou que até nas perguntas mais simples, como por que o chá fica turvo? Ou será que o sal tira a mancha de vinho? Escondem reações fascinantes. Um brinde à ciência.